Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psicólogo Egnaldo Mendes sobre medo. Agora, Egnaldo, quais as consequências do medo como transtorno, né? O que isso pode trazer de problema para a vida de uma pessoa? A grande consequência do medo a partir do transtorno é de que vai impossibilitar aquela pessoa de ter uma vida normal, de ter uma vida social. Ela vai deixar de ir para o trabalho, ela vai deixar de conviver com a família, vai deixar às vezes de ir na casa do vizinho, do parente, dependendo do medo que ela tem. Então, o medo como transtorno tira a pessoa daquilo que seria normal. Eu repito, né? É importante entender o medo diferente do transtorno. Medo todos nós temos. Ninguém vai pular o muro sabendo que tem um cachorro bravo lá. Naturalmente o cachorro vai mordê-lo. Agora, ter medo de ver a imagem do cachorro, o latido do cachorro, isso vai definir como um transtorno. E isso, de certa forma, impossibilita a pessoa de ter uma vida tranquila. Ela pode se assustar, ela pode correr, ela pode ficar nervosa, comum. Agora, se isso, de certa forma, transformar o seu comportamento ou mudar o seu comportamento, criar nela uma ansiedade, aí sim é um transtorno. E esse transtorno precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento. Para quê? Para que aquela pessoa ela tenha uma vida normal, uma vida natural, e ela consiga lidar com esse transtorno, que era medo apenas, mas que se transformou num transtorno. Agora, Egnaldo, qual que é o limite, então, benéfico do medo na nossa vida? Se nós olharmos primitivamente, o homem, quando estava na caverna, ele foi salvo exatamente pelo medo. Hoje também não é diferente. Se, na fase primitiva do ser humano, o homem, né, ele, por medo, ele se escondeu, hoje também, por medo, às vezes nos escondemos. Uma situação de perigo, normalmente o que você faz? Você se esconde, você corre, ou seja, você tem o medo te provoca uma reação. Qual a reação? De você fugir daquela situação. Porque aquela situação, ela pode ser perigosa para você, ela pode acabar inclusive com a sua própria vida. Hoje nós temos diversos tipos de medos, né? Quando nós falamos do medo social, o medo que às vezes nós saímos de casa e nós saímos carregados desse medo. É o medo de alguém nos assaltar na rua, é o medo da violência, tantos medos, né? E esse medo, principalmente esse medo social, esse medo mais urbano, mais moderno, que é um reflexo, na verdade, desse medo primitivo, o medo com relação ao outro, medo de morrer, medo de ser agredido, medo de sofrer, medo da violência, ele está presente e isso é importante. Por quê? Porque eu paro para pensar antes de tomar uma atitude. Se eu sei que naquele lugar, né, ali tem muita violência, tem muita agressão, o que normalmente eu faço? Eu evito aquele lugar. Mas eu evito por quê? Eu evito por causa do medo. E o medo, ele vai me dar segurança nesse sentido, porque eu vou para minha casa. É claro que nós sabemos que socialmente nós não estamos protegidos 100% da nossa casa. Mas nós temos essa sensação de que na nossa casa, com a nossa família, nós temos uma aparente proteção. Isso me deixa num bem-estar mais confortável. Agora, Egnaldo, como fazer o tratamento, né? Como tratar o medo? Como conviver com esse problema medo? Duas perguntas, o tratamento e o conviver. Primeiro, o tratamento para depois conviver. Claro, separando o medo de transtorno. O medo é um medo simples, você consegue conviver com ele no dia a dia, você, diante dele, cria um mal-estar, mas o mal-estar que passa, tranquilo. Mas esse medo que foi transformado em transtorno, esse medo já precisa de um tratamento, já de um acompanhamento. Eu sugiro no primeiro momento um tratamento psicológico, uma terapia. Se a terapia não for suficiente, aí sim buscar um tratamento psiquiátrico, porque às vezes, pelo medo, a pessoa ela perde o sono, às vezes à noite ela não consegue dormir, é insônia, às vezes ela não consegue sair de casa, ela não consegue se alimentar, e assim sucessivamente. Se chegar nesse ponto, é importante que ela busque uma ajuda psiquiátrica, e aí o uso do medicamento versus terapia vai fazer com que ela comece a lidar com esse medo, que pode ser o medo real, aquele que a imagem diz, ou pode ser o medo de uma imaginação
que não é exatamente aquela imagem, mas o medo que foi criado por ela mesma. Eu disse isso porque, eu repito, né? Às vezes ter medo de cachorro não significa exatamente ter medo de cachorro. Ter medo de um rato não significa ter medo de um rato. E às vezes o próprio medo de um assaltante significa medo de assaltante, significa medo de violência. Então, na terapia você vai descobrir qual de fato é o meu medo. Porque a imagem ou o animal, ele pode ser um simbólico. Ou pode ser de fato esse medo que eu tenho mesmo. De fato, pode ser o medo daquele animal. Então é importante que a pessoa, no primeiro momento, busque uma ajuda psicológica. Mas se for exageradamente, é importante que ela busque também uma ajuda psiquiátrica. E medicamento versus terapia vai ajudá-la a lidar com o seu medo, com o seu transtorno. Agora, Aguinaldo, o medo pode levar uma pessoa a ter depressão, por exemplo? Sim, porque a partir do momento que a pessoa se fecha, né, o medo social, por exemplo, então eu já não saio mais, eu já não vou para a escola, eu já não trabalho, eu já não participo das atividades em família, dos encontros em família, quer dizer, eu passo a viver em casa. E o ficar em casa, o ficar trancado, o ficar fechado, o ficar pensando apenas naquele medo, naturalmente pode me levar a um processo de adoecimento, inclusive da própria depressão. Ok. Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Aguinaldo, no nosso programa. Eu que agradeço, Marinaldo, pelo convite. Ok. Até o próximo programa Saúde para você.